Olá, amigos do canal Crescer na Fé. Mais uma vez estamos chegando aqui para conversarmos com você a respeito da Palavra de Deus. Estamos caminhando dentro das Sagradas Escrituras e conhecendo um pouco mais este grande tesouro, razão também da nossa fé. Então convidamos você a permanecer conosco e, se você não for inscrito, se inscreva no canal e cresçamos juntos. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 136 ou 135, dependendo da sua edição. E essa oração que faremos hoje servirá também já da nossa introdução do nosso vídeo de hoje, porque continuamos falando da grande tradição, dessa história magnífica que a Bíblia Sagrada nos traz. Uma história de vida e uma história de fé. Então acompanhe conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Celebrai a Javé porque Ele é bom, porque o seu amor é para sempre. Celebrai o Deus dos deuses, porque o seu amor é para sempre. Celebrai o Senhor dos senhores, porque seu amor é para sempre. Só Ele realizou maravilhas, porque o seu amor é para sempre. Ele fez os céus com inteligência, porque o seu amor é para sempre. Ele firmou a terra sobre as águas, porque o seu amor é para sempre. Ele fez os grandes luminares, porque o seu amor é para sempre. O sol para governar o dia, porque o seu amor é para sempre. A lua e as estrelas para governar a noite, porque seu amor é para sempre. Ele feriu o Egito em seus primogênitos, porque seu amor é para sempre. Ele fez sair Israel do meio deles, porque o seu amor é para sempre. Como um forte e braço estendido, porque seu amor é para sempre. Ele dividiu o mar dos juncos em duas partes, porque seu amor é para sempre. E por entre elas fez passar Israel, porque seu amor é para sempre. Mas ele arrojou Faraó e seu exército, porque seu amor é para sempre. Ele guiou o seu povo pelo deserto, porque seu amor é para sempre. Ele feriu reis famosos, porque seu amor é para sempre. Ele matou reis poderosos, porque seu amor é para sempre. Seom, rei dos amorreus, porque seu amor é para sempre. E Og, rei de Bazã, porque seu amor é para sempre. Ele deu a terra deles como herança, porque seu amor é para sempre. Como herança a seu povo Israel, porque seu amor é para sempre. Ele se lembrou de nós e de nossa humilhação, porque seu amor é para sempre. Ele nos salvou dos nossos opressores, porque seu amor é para sempre. Ele dá pão a toda a carne, porque seu amor é para sempre. Celebrai ao Deus do céu, porque seu amor é para sempre. Este é um dos salmos cantado e celebrado dentro da grande liturgia da tradição judaica. Você percebeu isso, não foi? Ou seja, sempre nós teremos aí como um refrão, porque seu amor é para sempre. Esta oração, esse salmo, esse cântico, ele na verdade relata, ele proclama a história ao longo do tempo de Israel. Desde o seu momento fundamental no Egito até a entrada na Terra Prometida. E é um pouco ainda sobre essa história que falaremos no vídeo de hoje, tá certo? Convido você então a acompanhar conosco o que você terá projetado agora, um pouco de uma linha do tempo, para que nós possamos ter uma ideia geral de como as coisas foram acontecendo. Então acompanhe comigo. Conforme você pode ver, nós temos um resumo desta história, resgatando um pouquinho pontos importantes, até neste momento em que estamos prestes a falar da entrada na tão sonhada
terra prometida. Nós começamos a nossa história lá mais ou menos no ano 3000 e relembro a você aqui que sempre quando datamos alguma coisa a partir das Sagradas Escrituras ou tendo como referência a história narrada pela Bíblia, é sempre aproximativa, nada muito exato, até porque, dado o tempo, ninguém conseguiria datar com tamanha precisão, não é? Então, de um modo geral, você acompanhará esses nossos períodos. Pode ser que você, ao consultar outros materiais, você tenha uma diferença de anos ou séculos com relação ao que vamos apresentar aqui. Mas nosso intuito é dar uma noção de tempo e espaço para você poder acompanhar essa trajetória. Então, adotando este critério, nós, resgatando um pouco daquilo que já falamos, nós temos aí na Mesopotâmia, lá pelo ano 3000, a cidade de Ur, de onde sai o nosso patriarca Abraão. Aliás, Abraão vai ser o grande patriarca das três grandes religiões monoteístas que nós conhecemos: islamismo, judaísmo e cristianismo, não é? Então Abraão sai de Ur, lá pelo ano 3000 mais ou menos, e na sua caminhada até Harã, depois Canaã, Egito, depois ele volta para Canaã, nós temos aí pelo ano 1900 a.C., e você já acompanhou conosco também, essa trajetória está narrada no livro do Deuteronômio, capítulo 26, versículo 5, que é o famoso credo de Israel. Meu pai era um arameu errante, não é? E assim nós fizemos também essa narrativa, lemos essa narrativa no nosso encontro passado. Daí nós temos então o tempo dos patriarcas. Conta a história de Abraão, Isaque e Jacó. E também de Jacó nós temos, obviamente, a história de José, que fecha esse ciclo dos grandes patriarcas de Israel. José é o último a ser narrado, porque logo em seguida nós teremos aí a grande história, o evento fundante do Êxodo. Então, lá pelo ano 1600, mais ou menos, se dá a história que falamos também no encontro passado a respeito do exílio, ou melhor dizendo, da escravidão no Egito. O povo já estava na terra do Egito, vai para lá por conta das necessidades de sobrevivência até, e lá então, depois que José morre, eles passam a ser escravos no Egito. Pelo ano de 1250, mais ou menos, ou 1220, como alguns vão apresentar, é onde se estabelece mais ou menos o evento do Êxodo. E como também falamos, esse êxodo significativo que aconteceu sob o comando de Moisés. Moisés, um líder muito interessante. Ele liberta o povo e ele tem uma característica muito própria. Ele foi um grande líder, um grande libertador, porém ele não era guerreiro. Essa é uma grande característica deste líder, que inclusive depois, nos outros livros, ele vai ser exaltado, ele vai ser reverenciado e vai ser chamado o grande amigo de Deus, não é? Para você só ter uma ideia do que isso significou, Moisés, o grande líder do povo de Deus, que vai conduzir o povo até próximo à Terra Prometida, até avistar a Terra Prometida, ele então realiza esse grande êxodo da história do povo de Deus. Mas ele não foi um guerreiro, ele foi um grande líder espiritual, não é? Davi vai ser um grande líder também dentro da história de Israel. Mas quando olharmos a sua história, por exemplo, nós veremos que o desejo dele realizar a construção do templo vai ser obstaculizado, ou seja, ele não vai conseguir fazer isso porque então Deus teria dito para ele, porque ele na verdade acabou derramando sangue, então Davi era guerreiro,
não é? Então, diferente aí de Moisés, mas isso só a título de nossa curiosidade até o momento. Mas o que é interessante percebermos isso no momento, o povo está caminhando. E essa história é interessante porque é durante a caminhada que a consciência vai se formando. E mais uma vez, eu lembro você aqui que essa história é importante e fundamental, por quê? Porque até então nós não temos a escrita da Bíblia, de nenhum livro da Bíblia. Nós temos a história vivida, que depois ela vai ser guardada na memória, vai ser passada de geração para geração, e então, depois, mais lá na frente, ela vai ganhar o status de literatura, tá certo? Então isso é muito importante, porque nós vamos perceber, inclusive, que esta geração do Êxodo é uma geração que não adentra a terra prometida, não é? Você que está lendo aí o livro do Êxodo vai perceber muito claramente isso. Então paramos até aqui no encontro passado. O que nós gostaríamos de ver com você, e daqui a gente retoma nossos comentários nessa segunda projeção que você está vendo, depois do Êxodo, nós entraremos num período muito interessante também do povo de Deus, que é o período dos juízes. E o que é interessante para percebermos até então? Desde Abraão até Moisés, nós tivemos grandes líderes. E uma característica marcante nesses períodos é um tema que vai ser muito importante dentro da história de Israel. Veja aí, o Êxodo, durante 40 anos, aquele povo então anda pelo deserto, não é? Ele peregrina pelo deserto, até chegarmos então ao ano de 1200, onde se dá, pelo menos na narrativa do livro do Josué, a tomada ou a entrada em Canaã, a chamada Terra Prometida. Mas o que é importante não perdermos de vista, que durante esse tempo muitas coisas fundamentais foram acontecendo. Uma delas é um tema muito caro às Sagradas Escrituras e ao povo de Deus, evidentemente, que é a aliança. Deus que faz aliança com o seu povo. A primeira delas foi com Abraão. Nós lemos lá no livro de Gênesis. E Deus então vai fazendo essas alianças. E interessante é que Abraão entra como figura principal. Por quê? Porque na aliança que Deus faz com Abraão, nós não temos nenhum código que vincule essas duas realidades, a divina e a humana. Deus faz aliança com Abraão, e você, se ler o livro de Gênesis, vai perceber que naquele episódio em que, depois que Abraão aceita oferecer o filho, e Deus o impede disso, logo na sequência, nós vamos ter lá a questão do ofertório, do holocausto, onde Abraão vai oferecer então animais cortados ao meio, e aí você vai perceber que Abraão tem um sono profundo e o fogo passa por entre aqueles animais. É quando Deus faz a aliança com Abraão. Ou seja, é só Deus que se compromete. Nós não temos código, nós não temos lei, nós não temos outro instrumento. É uma aliança feita entre Deus e o seu fiel. É a aliança da fé. Com Moisés, Deus também vai fazer aliança. E, obviamente, sucessivamente, depois de Abraão, com todos os outros filhos. Não é por isso os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, a aliança vai sendo renovada. Já em Moisés, nós temos uma nova referência. Deixamos de ter simplesmente uma condução baseada num único representante, vamos dizer assim. Moisés, o grande líder, ele vai conduzir já uma porção do povo de Deus. Deus conhece o coração de Moisés,
Mas o do povo nem sempre dá para garantir essa fidelidade. O livro do Êxodo nos traz também essa triste realidade. Na travessia do deserto, o povo vai se tornar ou vai se manifestar, vai se revelar infiel. Daí a figura do bezerro de ouro. E por que ela é significativa para nós? Porque o bezerro de ouro, na verdade, ela é exatamente a antítese ou o contrário de tudo aquilo que então o povo já estava vivendo. Então, quando você pôde perceber aí na nossa projeção, até entrar na terra de Canaã, por Jericó, Deus conduz o povo por Moisés. Queria parar um pouquinho mais aí na experiência ainda do deserto sob o ponto de vista da aliança. Então, o bezerro de ouro passou a ser exatamente a representação de tudo aquilo que Deus, de tudo o contrário daquilo que Deus havia feito. Veja, quando Moisés se encontra com Deus, lá no deserto, você deve ter lido isso logo nos primeiros capítulos do livro do Êxodo, Deus se manifesta e Moisés, inclusive, pede a ele para manifestar o seu nome. E Deus diz, eu não tenho nome, eu sou uma presença. Então Deus vai dizer, eu sou aquele que sou. Ou seja, é um Deus que ele é experimentado, ele é conhecido na manifestação, na vida, no dia a dia, nas realidades que vão acontecendo dessa trajetória do povo. Isso exatamente para se diferenciar de todas as outras divindades, porque até então todas as outras eram uma emanação daquilo que havia no coração do ser humano. Por isso, o bezerro de ouro significa também isso, não é? Está aí também radicada a questão da idolatria, ou seja, a criatura ou o homem, o ser humano, ele por uma necessidade, ele cria uma divindade. É isso que você vê na narrativa quando se fala do bezerro de ouro. A justificativa é essa. Nós precisamos de um Deus que caminhe à nossa frente. Até porque Moisés está demorando demais lá no monte, na montanha, né? No Monte Horebe. Então nós precisamos de um Deus, nós precisamos de uma divindade e eles então criam a partir das realidades humanas, a partir daquilo que eles têm, esta divindade, ou seja, este bezerro de ouro. E Deus até então tinha caminhado e conduzido este povo através da sua presença, o que vai ser traduzido nas Sagradas Escrituras como a sua mão poderosa. Essa é uma diferença fundamental. Moisés vai descer, evidentemente, da montanha e nós vamos perceber com as tábuas da lei, ele vai ficar bastante contrariado com isso e a narrativa segue, até que então a aliança é restabelecida. Então aqui nós temos uma aliança com Moisés e com o povo, só que agora a aliança ela vincula esse povo, ou seja, nós temos um código de conduta. Se o povo permanecer fiel, Deus continuará, evidentemente, conduzindo este povo. Mas a partir do momento que esse povo escolher não mais seguir sob a proteção de Deus, ele fica legado à sua própria sorte. Mas interessante perceber que a partir de então, Moisés conduzindo o povo para o deserto, ele vai ser substituído por um jovem, o jovem Josué. O jovem Josué. 40 anos aquela geração caminhará pelo deserto e então algo interessante acontece também. Moisés, o grande líder, ele não entra na terra prometida. Moisés morrerá no Monte Nebo e quem será encarregado de conduzir o povo para a terra prometida é Josué. É aqui que nós estamos dentro da nossa história. O que Josué encontra? Ele vai, de novo, você vai poder perceber e ler no livro de Josué, aliás, isso que nós deixamos aí para você, como uma leitura importante, ele vai se colocar ali nas margens do Jordão e vai então, que é exatamente
também um limite natural que vai separar a terra de Canaã, ali mais ao sul também do deserto arábico, para que ele possa depois conquistar esta terra. Note você, quando estiver lendo este texto, que ele vai ser basicamente uma transliteração, ou seja, ele vai ser uma narrativa muito semelhante à passagem do Mar Vermelho. Para dizer o que para nós, agora Josué vai fazer um novo êxodo, o êxodo para a terra prometida. Aquele povo vai adentrar a terra prometida. Mas quando Josué entrar na terra, nós estamos agora já nos primórdios daquilo que depois vai se, de fato, constituir o povo de Israel, ou as 12 tribos de Israel. Portanto, a nossa história ela está, neste momento, na entrada da terra prometida. Portanto, a leitura do livro de Josué passa a ser importante para o nosso entendimento. Então, desejamos que você possa fazer essa leitura e trazer com você toda essa narrativa, desde Abraão, através das alianças, até a entrada na terra de Canaã, que comentaremos no próximo vídeo. Mas, quando estiver lendo, faça essa reflexão. Esta narrativa, tal qual ela é narrada, será que foi exatamente assim que aconteceu? Ou temos alguns outros contornos históricos interessantes para analisarmos? É isso que faremos no nosso próximo encontro. Até lá!